aqui do capítulo 1 ainda. Então a gente tem o seguinte, tem um viscosímetro aqui nessa figura, um cilindro externo, que é esse aqui, ó, de preto, ele gira a 100 RPM constantes, velocidade angular. E daí esse cilindro interno é oco. Ele tem uma parede com uma espessura desprezível, então você pode considerar praticamente zero, esse comprimento aqui. E ele está preso a um fio, que é esse aqui, que está calibrado à torção. Então ele está gerando uma torção no sistema. Então esse cilindro gira torcendo o fio até que nele se atinge um momento de 10 Nm. Então esse está torcendo o fio até você chegar e ter esse momento aqui. Supondo o diagrama de velocidade linear, então modelo linear, em um líquido de viscosidade cinemática 10 a menos 4 metro ao quadrado por segundo, densidade de 800 kg por metro cúbico, pergunta qual é a altura do líquido. Então a gente tem aqui um cilindro que está girando, está fazendo uma rotação, e ele quer saber qual é a altura do líquido aqui, com essas configurações. Daí ele dá esses raios, né? O raio interno, o raio aqui do cilindro e o raio externo, R3. E ele dá esses comprimentos. Então vamos lá. Ok. Vou pegar outra folha. Então isso aqui é 1.9. Então o que a gente tem, pessoal? Primeira coisa, vamos anotar os dados do problema. A gente tem um viscosímetro, que está rotacionando a 100 RPM, constante. Das propriedades do fluido, ele deu Ni, né? 10 a menos 4 metros quadrados por segundo, e ele deu a densidade, que é 800 quilogramas por metro cúbico. Então isso foi dado. A gente tem também, deixa eu ver se isso ajuda, o fio, né, a torção M igual a 10 Nm. Ele deu os raios, né, R1 igual a 29,9, R2 igual a 30 centímetros e R3 igual a 30,1 centímetros. Então essas são as distâncias. Então isso é o que a gente tem. Tá. Agora a gente vai precisar ver o seguinte. Vamos construir, antes de tudo, um diagrama de velocidades. Então, sempre num exercício desse tipo, gente, a gente já pode perceber que ele é um pouco complexo de ser entendido por causa da geometria. Então, a primeira coisa, antes de fazer a equação, os modelos, a gente precisa desenhar um diagrama de velocidades para entender o que está ocorrendo à medida que a gente vai percorrendo radialmente. Então vamos lá. O que eu vou desenhar aqui é uma vista de cima daquela vista lateral, então uma vista superior. Então o que a gente tem? A gente tem a parte externa, uma parte intermediária e aqui a parte interna, sendo que aqui é o meu núcleo, né? Daí o que a gente vai ter aqui, olha só. Aqui a gente tem fluido. Entre esse primeiro círculo e o segundo a gente tem fluido. Entre esse segundo e esse terceiro a gente também tem fluido. Então lembra, aqui ó, é considerado de espessura desprezível, que seria o nosso cilindro, né? Que está lá com o preto carregado. Então o que a gente vai ter no nosso diagrama de velocidades? Esse cilindro aqui, imagina que vocês estão vendo aquele sistema de cima e o cilindro, aqui ele está girando. Então, se ele está girando, ele tem a velocidade máxima.
Então, eu vou tentar desenhar de vermelho para ficar mais fácil de vocês visualizarem os vetores. Aqui, ó, eu tenho minha velocidade máxima. Aqui eu tenho, lembra, gente, é fluido aderido a uma superfície. Então, aqui a velocidade é zero. E aqui, como também é uma superfície que está em repouso, eu tenho uma velocidade zero. Considerando que isso é um modelo linear, eu vou ter um diagrama de velocidades desse tipo aqui. Então, triangular. Onde, agora eu vou fazer de roxo. Aqui, esse aqui é meu raio R2. Essa distância aqui é R2. E essa distância aqui é R1, né? E essa distância aqui, ó, essa diferença, claro, se aqui é R2 e aqui é R1, essa gordura aqui é R2 menos R1, certo? E essa outra gordura aqui, isso aqui é R3, gente, tudo isso. Então, essa gordura aqui, outra, é R3 menos R2, certo? Então, aqui, ó, eu estou colocando os deltas e aqui os totais. Então, eu estou interessado em saber quanto tem essas gorduras aqui, esse trecho 1 e trecho 2, que o cilindro está dividindo. Então, até aí, beleza, gente? Não conseguindo ver? Deixa eu ver, a Vitória está falando. Está travando, é. O problema do RNP é esse ambiente. O da Vitória está travando bastante. Leonardo também. Tá osso. Rafael tá travando. Não, tá bom. Beleza, só a câmera. Vou tentar, eu acho que ocupa menos tráfego de informação para compartilhamento de tela. Beleza. Deixa eu tirar ela. Ok, cancelar. Tá, gente, eu estou cancelando então a tela. Eu acho que pesa mesmo já. Você tem razão. Eu vou fazer o seguinte, agora que já está em cima da hora, não. Nos próximos encontros eu vou tentar, eu estou usando o Wi-Fi, eu vou tentar colocar, ao invés do Wi-Fi, eu vou colocar meu cabo de internet. Eu acho que a conexão fica melhor. Ah, melhorou, né? A gente vai aprendendo, né? Primeira vez. Ih, saiu a minha câmera. É a primeira vez que eu estou fazendo, gente, então também acertar de primeira é difícil. Pronto, eu só estou compartilhando agora meus rascunhos. Tá. Melhorou, Vitória? Jean, Leonardo? Conseguindo? Tá bom. Beleza, Rafael. Vamos voltar aqui e recapitular. Beleza. Tá. Ó, olha só, gente. A gente tem aqui diagrama de velocidades. Então, o que a gente está fazendo? Eu desenhei aqui uma vista superior daquele componente, né, daquele sistema. Então, a gente vai ter o quê? O miolo, daí a gente vai ter o primeiro trecho de fluido, aqui a gente tem aquele cilindro que está rotacionando e tem espessura desprezível, por isso eu represento ele por uma linha. Depois eu tenho fluido também entre ele e a outra superfície. Então aqui, também nessa região, eu tenho fluido.
e daí daqui para cá eu tenho sólido. Então eu tenho essas duas regiões com fluido. Então o que acontece? Só o cilindro que não tem espessura ele está girando. Então ele está girando aqui a 100 RPM. Então a velocidade dele vai ser velocidade máxima, que eu vou chamar de V. O fluido está girando de um lado e do outro. Só que nas superfícies de contato, que são os sólidos nos quais ele está aderindo, a gente viu pela teoria que a velocidade é zero. Então eu sei que essas velocidades são zero nesses trechos. Eu vou dar um zoom aqui só para vocês verem melhor. Eu tenho aqui, aqui e aqui. Eu só estou desenhando os primeiros trechos. Ó. Aqui é meu cilindro, que está rotacionando. Então daí o que eu sei? Aqui a velocidade é zero e aqui é zero. E aqui a velocidade é máxima. V. Então daí se aqui é zero, aqui é máxima e aqui é zero, o que eu tenho considerando que eu estou adotando um modelo linear? Ela vai estar variando dessa forma. Então eu tenho aqui meu diagrama de velocidades tem essa cara, gente. Que é a mesma coisa que está aqui. Eu só dei um zoom. Então daí o que acontece? Aqui eu especifiquei os raios. Então daqui do caroço até aqui é meu raio 1. Do caroço até o cilindro é meu raio 2. E do caroço até esse aqui é meu raio 3. E daí as diferenças nos trechos de fluido é o quê? R2 menos R1 e R3 menos R2. Então essa é a parte do diagrama. Agora, feito isso, a gente pode continuar o nosso exercício. Então o que a gente vai ter? A gente vai precisar determinar a força viscosa. Então Fm é igual ao quê? A viscosidade vezes dV dy, que é a minha tensão de cisalhamento, vezes minha área lateral. Vezes ρ vezes ni, vezes a área lateral. 2πn R2 dividido por R3 menos R2, vezes 2π R2 vezes H. Então, essa força aqui, deixa eu colocar ela aqui, desenhar em cima. Aqui, ó, no nosso diagrama, nesse trecho aqui, a gente vai ter uma força viscosa atuando, que vai ser equivalente à força viscosa de reação, que eu chamei estrela. E aqui a gente está tendo a rotação, né, do meu mecanismo M. Então, acho que a gente tem a força viscosa atuando no sistema. Então, essa força Fm, eu estou falando o seguinte, ó. Acho que de caneta fica melhor, talvez. Deixa eu ver. Esse Fm vai ser igual a viscosidade vezes dV dy vezes a área lateral. Vezes a mesma coisa. Desculpa, gente, peraí. Não, desculpa, isso aqui é um sinal de igual, gente. Aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual. Mi é a mesma coisa que ni vezes ρ, certo? Multiplicado por dV. dV vai ser meu 2πn vezes R2. V é igual a ômega-R. Lembra? O meu ômega é 2π vezes a rotação, vezes o raio. Então isso aqui é meu V. Dividido pelo meu dy, que é R3 menos R2. R3 menos R2. Então eu estou avaliando essa parte externa aqui. Então aqui eu vou colocar R3 menos R2.
multiplicado pela área lateral. A área lateral do cilindro é 2πr2 vezes H. Certo, gente? Então vamos lá, ó. Eu passei isso, eu traduzi isso aqui por isso aqui. Então daí agora, essa é a minha força viscosa do fluido atuando do fluido externo. Agora o F mi estrela asterisco é a minha força viscosa atuando no fluido interno ao cilindro. Então vamos lá. Qual é essa força? É a mesma coisa. Ni vezes ρ vezes 2πn R2 dividido pela espessura. Agora, a espessura é diferente, gente, porque ó, é a parte interna, que é R2 menos R1. Então, eu vou colocar aqui embaixo meu epsilon, vai ser R2 menos R1, vezes a área lateral, que vai ser a mesma, 2π R2 vezes H. Então, vejam aqui. Essa é a força viscosa atuando no fluido interno ao cilindro, e essa aqui, ó, é a força viscosa atuando no fluido externo ao cilindro. Então, essas duas equações a gente tem. Daí, vamos colocar o próximo ponto. 2, item 3. A gente, se vocês verem lá os valores de R1, R2 e R3, vocês vão perceber que R3 menos R2 é igual a R2 menos R1. E a gente também tem que as forças viscosas têm que se igualar. Por quê? Porque está em equilíbrio. Daí a gente considera que N é constante, que é a rotação, e o momento vai ser igual a 2, então, vezes essa força viscosa, né, que tem de um lado e do outro, então é 2 vezes o Fmi, vezes o R2. Perceberam? O R2 é a distância do caroço do cilindro até do tronco até o cilindro que está se movendo. Então, isso vezes essa força, que é a somatória das forças viscosas, vai dar o meu momento de torção. Então, basta agora eu jogar os valores que eu tenho nessa equação que eu chego daí na minha incógnita. Então, eu vou ter que meu momento é igual a 2 vezes ρ 2πn R2 dividido por R3 menos R2 vezes 2πr2H vezes R2. Essas são as forças. Então, ok. Ok, o resto, basta vocês agora jogarem os valores, né? Aqui eu vou simplificar essa expressão. Então, isso vai dar 8π² νρ vezes N, R2 ao cubo vezes Hzinho, dividido por R3 menos R2. Aí, o momento torsor foi dado, gente. Ele é 10. Nessa equação, do outro lado da equação, eu tenho tudo exceto H. Ora, o que ele pede nesse problema? H. Então, basta substituir aqui, gente. 8π², 10 a menos 4, 800, 100, 0,3 ao cubo, e aqui H, dividido por 60 vezes 0,1 vezes 10 a menos 2. Então, se vocês fizerem essa conta, vocês vão chegar no H aproximadamente 3,52 centímetros. Então, a altura do fluido é 3,52 centímetros. Então, essa vai definir a área de contato entre o cilindro e os fluidos. Se vocês verem no exercício, acho que a resposta oficial está 3,5 centímetros. Então, ele arredondou.
Então é assim que se faz esse tipo de exercício, gente. Aproximar. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais próximo. Aqui, gente, ó. Aqui a gente tem as equações. Deixa eu ver se... Acho que a luminosidade atrapalha um pouco. Então aqui a gente tem